Está vendo para o Jornal da Manhã o nosso repórter Fernando Martins. Prefeito João Dória mantém ideia inicial de encaminhar na íntegra à Câmara o projeto de privatizações. Nesta segunda-feira, o prefeito disse que não irá fatiar a proposta como parte do Legislativo gostaria. De acordo com João Dória, haverá tempo para debate com os vereadores. Mas vamos apresentar o conjunto até para que eles tenham uma noção também do conjunto total daquilo que nós pretendemos privatizar. É melhor ter a visão plena, 360 graus, do que uma visão parcial. Ela é mais justa e mais sincera quando apresentada como um todo. E aí vamos iniciar um bom debate com a Câmara Municipal, mas eu estou bastante otimista. O prefeito Dória estima que o Anhembi, o Autódromo de Interlagos e os parques possam ir a leilão ainda este ano. O que não for possível fazer esse ano, no primeiro semestre do ano que vem. Estou bastante otimista, inclusive com as manifestações de fundos e empresas privadas e até entidades, associações, no caso dos parques, que desejam fazer a administração dessas áreas públicas. E até do próprio Pacaembu. A quantidade de instituições, empresas e clubes que nos procuraram foi bastante animador. Segundo o advogado Fernando Vernalha Guimarães, especialista em concessões, há interesse e um mercado maduro, com empresas focadas neste tipo de estratégia. Mas isso vai depender muito do projeto, né? Você tem que ter um projeto que faça sentido, que tenha uma taxa de retorno que seja atrativa ao mercado, né? E aí vai depender muito das análises econômico-financeiras que são feitas, das características do projeto. São mais de 50 equipamentos públicos que poderão ser privatizados ou cedidos. E esta é uma dúvida comum, segundo o especialista em concessões. A privatização é a venda do bem público para a administração privada, o que deve ocorrer com a Anhembi, por exemplo. Na concessão, por sua vez, a administração pública transfere apenas a gestão e a manutenção do serviço à iniciativa privada, o que deve ocorrer com os parques. Com relação à questão de Anhembi, o Autódromo de Interlagos e tal, eles têm sua importância na história da cidade, é importante a privatização, tendo em vista que isso não é um papel prioritário da prefeitura, tiveram um momento que isso foi importante, mas não é mais agora, perfeito. A questão do Pacaembu é que eu levanto um ponto aí, o Pacaembu foi inaugurado em 1940, né? 27 de abril de 40. 27 de abril de 40, quando o interventor aqui era o Adhemar de Barros, o prefeito era o Prestes Maia e o presidente Getúlio Vargas, ditador, né? Getúlio Vargas e tal. Foi inaugurado, foi uma grande festa, tal. O maior público da história foi 2 anos depois, com a estreia do Leônidas no São Paulo, 70 mil pagantes, sem o tobogã, que é essa coisa horrorosa, que foi construída quando o Maluf era prefeito da capital, indicado durante o regime militar tal, e derrubou a concha acústica, que era belíssimo tal. Então o Pacaembu tem o estádio Paulo Machado de Carvalho, tem toda uma história na cidade de São Paulo, importantíssimo tal. Então eu fico pensando quem é que vai assumir o Pacaembu, né? O Corinthians evidentemente que não, tem problemas com o seu estádio, mas não vai assumir e tal. O Palmeiras já tem o seu estádio, o São Paulo tem o seu, a Portuguesa está passando uma situação que está quase na Série D do Campeonato Paulista, né? Uma situação tenebrosa tal, está perdendo dívidas trabalhistas, sobraria só a possibilidade do Santos. O Santos não tem interesse, ao menos a diretoria não parece que não tem interesse nenhum, é um equívoco. Que vai entregar para quem o Pacaembu? Aí que é a pergunta. Entidade esportiva, eu gostaria de perguntar que entidade esportiva assumiria o Pacaembu. Porque o Pacaembu tem um museu de futebol que é belíssimo, inclusive quem quiser visitar vai ver um belo museu virtual muito importante, visitem e tal. Tem as dificuldades com o patrimônio histórico, tem problema de shows que não pode ocorrer lá. Quem é que vai assumir o Pacaembu? Uma entidade, eu não tenho nada contra, mas no Pacaembu sim, uma entidade religiosa? Não, no caso do Pacaembu não pode. Tem entidade religiosa, pode assumir o que quiser. Mas espera um pouquinho. Quem é? Entidade esportiva a qual? Os clubes são todos falidos em São Paulo. Dá para contar os clubes que sobraram, né? Aqueles antigos, porque a história foi mudando, foi surgindo os condomínios, as academias, os clubes acabaram. Quem é que vai assumir o Pacaembu? Sorteira, a possibilidade era do Santos, mas parece que o presidente não quer. Não quer porque tem medo, pensa pequeno, não pensa grande, né? O Santos, mas o Caldeirão é a Vila. O Santos perdeu 3 jogos na Vila só esse ano. O Pacaembu, os últimos 17 jogos, o Santos ganhou os 17. Não é que tá invicto 17, só ganhou os 17. E seria a grande oportunidade. E sem o Santos eu não sei com quem vai ficar o Pacaembu. O meu temor é o seguinte, é assumir uma entidade que não tenha a responsabilidade adequada para gerir um bem público tão importante na história da cidade.